E aí pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Vamos lá para a nossa aula de gestão de projetos. Hoje a gente vai falar sobre como é que evoluíram as metodologias e alguns conceitos básicos das metodologias em si, né? Como é que elas chegaram ao ponto que está, ok? Bom, vamos lá. Olha só, tudo é um projeto. Tem que pensar assim, né? Absolutamente tudo que a gente faz acaba virando um projeto, né? Fazemos projetos todo o tempo, né? Um curso, uma festa, uma viagem, uma compra de um imóvel, seja lá o que for. A gente sempre faz, a gente sempre cria algo que tem, que não é rotineiro, né? Que tem possibilidades de customização e que exige uma preparação. Então, um curso, por exemplo, não é uma rotina que você faz todos os dias, uma festa também não é, assim eu espero, né? Uma viagem, uma compra de um imóvel, por exemplo, né? Então isso é um projeto, ele tem começo, meio e fim, ele tem começo, então você tem que começar um projeto, ele tem a execução dele, que é o meio que você executa ele inteiro, e ele tem que ter uma finalização, né? Então isso é um projeto. Então é algo não rotineiro, possibilita customizações, né? Você consegue ajustar algumas coisas durante a execução dele, você tem que se preparar para isso, né? O PMBOK PMI ainda é a melhor referência dessas técnicas, né? A gente vai focar bastante no PMBOK, né? Que basicamente é um guia de boas práticas definida pelo Instituto de Gestão de Projetos, né? Project Management Institute, né, que cria uma situação onde você não precisa reinventar a roda, né? Já definiram boas práticas. Se você conseguir cumprir o que o PMBOK define, você está no caminho certo, ok? Bom, definição de projeto do PMBOK PMI. Um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Então, é um empreendimento temporário, ele acontece durante um certo tempo, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Ou seja, que já não é o que se tem todo dia. É uma coisa que é especial para aquela situação, né? Pensa assim, se você tem projetos muito rotineiros, eu faço alguma coisa no meu trabalho e que é tratado como um projeto, mas ele acontece a cada 15 dias. Não, tem que rever o conceito disso lá para ver se isso não é um processo interno ou se é um projeto separado. Então tem que verificar isso lá. Ainda da definição do PMBOK, do PMI. Gerente de projeto, que é o que vocês vão se tornar logo. É a aplicação de conhecimentos, habilidades e ferramentas e técnicas na atividade do projeto, a fim de atender aos requisitos do projeto. Então, gerenciar o projeto é isso, é você aplicar conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto a fim de entender os requisitos do projeto. Uma coisa que a gente vai repetir muito na disciplina de gestão de projetos é delimitar o que o projeto pretende fazer, que basicamente é definir os requisitos e as entregas do projeto, né? Isso parece simples, mas é bastante complexo, tanto para projetos puramente de gestão, quanto para projetos vamos dizer assim, tanto para projetos de gestão quanto para projetos de cunho mais acadêmico, né? Você tem uma dificuldade de definir requisitos e entregas muito grande, ok? Bom, atendendo aos requisitos do projeto. Vamos pensar assim, todo projeto vai ter demandas conflitantes. Isso faz parte de se ter um projeto. Eu tenho escopo, tempo, custo, risco e qualidade. Tudo isso, todas essas demandas conflitam umas com as outras. Então, assim, eu vou fazer o que é o escopo, qual é o objetivo do meu projeto, eu tenho que fazer em quanto tempo,
Então, escopo e tempo dividem a atenção, né? Então, eu não posso ter um escopo muito grande porque eu não vou ter tempo. Eu não posso ter um tempo muito curto, senão não cabe meu escopo. Qual que é o custo disso, né? Eu tenho que brigar, fazer o escopo caber no tempo e o escopo e tempo caber no custo, né? Se eu tiver livre, todos eles livre eternamente, é uma situação quase impossível de acontecer. Escopo você pode fazer o que você quiser, tempo você gasta o que você quiser, custo não tem importância, aqui dinheiro não é problema. Isso não vai acontecer nunca, né? E ainda tem risco, né? Imagina, mesmo com escopo e tempo limitado pelo custo, ou tempo limitando o escopo e custo, enfim, qualquer situação dessa, você tem o risco disso não ser cumprido. Você tem os riscos de mudar situações dentro do seu projeto que vão impactar no escopo, tempo e custo. E além disso tudo, ainda tem qualidade, porque qualquer variável que você mude, escopo, tempo, custo ou risco, impacta na qualidade. E se você pretende, se o seu objetivo é buscar qualidade, vai impactar no tempo, no custo, no risco, no escopo. Enfim, elas conflitam o tempo todo, né? Basicamente, essas variáveis vão brigar com você o tempo todo. Satisfação dos stakeholders, né? Stakeholders são quem participa do projeto. A gente vai ver daqui a pouco quais são eles, né? Você tem que buscar a satisfação deles. Isso é fato, né? Elas podem ser os objetivos deles podem ser questionados ou não, mas o projeto é feito para isso, especificamente. Requisitos identificados. Quais são as necessidades específicas para se ter um projeto, né? Que são as necessidades, né? Que você... eu preciso de fazer um projeto para poder resolver tal problema, de maneira bem pontual, né? Isso é uma necessidade. Requisitos não identificados, né? Existem requisitos que você não identifica como uma necessidade, mas eles são uma expectativa. Quando o projeto estiver pronto, vai melhorar o meu processo assim, assim, assado. Ou eu vou, por exemplo, conseguir entregar isso para mais pessoas. Enfim. Então, são expectativas, são requisitos não identificados, que você só vai ter eles lá no final do projeto. Uma vez criado esse cenário complexo, o mais importante para a gente é controle, né? Controle realmente impacta diretamente nas coisas que a gente desenvolve em projetos, ok? Eu preciso controlar tudo isso. Bom, os stakeholders bonitinhos, quem são eles? São todos os indivíduos envolvidos e afetados pela atividade do projeto, certo? Então tem o patrocinador, o cara que vai te dar dinheiro para poder fazer aquilo lá. Tem a equipe de projeto, as equipes envolvidas de modo geral, né? Todas as equipes, sejam elas a equipe de projeto, as equipes que participam de alguma forma do projeto, por exemplo, a equipe de gestão, a equipe financeira, a equipe pedagógica, a equipe de gestão estratégica, enfim, as equipes que são envoltas por aquele projeto. Nem sempre um projeto envolve todas as equipes. Quase sempre não. Um projeto pode escolher, definir quais equipes vão participar. Eles vão ser os stakeholders do seu projeto. Cliente e usuários, de modo geral, né? Então, essas equipes podem desenvolver um projeto que não são para elas, né? Pode desenvolver um projeto para um cliente ou para um usuário daquele setor específico. E o gerente de projeto. O gerente de projeto, que é o que a gente vai estudar bastante nessa disciplina, também é um stakeholder do projeto e é o principal e é o que vai coordenar toda a execução disso. Beleza? Sobre o gerente de projeto, olha só como é que o seu papel vai complicar. Né? Não é fácil o gerente de projeto. Quais são as competências chaves, segundo o PMBOK PMI, né, para se tornar um gerente de projeto? Ou quais são as competências que ele deve buscar? Primeiro, gerenciamento de integração. Então, gerenciar todo o processo de integração do projeto, né, que é quando você vincula as equipes e você consegue orquestrar tudo isso dentro de diversas
diversos cenários. Gerenciamento de escopo. Vamos falar disso especificamente. O que você tem que fazer no projeto? Quais são os pontos a serem executados do projeto? Gerenciamento do tempo. Eu tenho que ter sempre um gráfico de Gantt sabendo quem está atrasado, quem não está, em que momento que está cada fase. Gerenciamento de custo. Excel na veia. Né? Eu tenho que saber quanto está gastando cada etapa do projeto. Isso é uma das partes complicadas, porque às vezes o custo não é direto, é um custo indireto, é um custo que é difícil de definir isso. A gente vai estudar custo especificamente. Gestão da qualidade. Uma vez entregue cada parte do escopo, tá bom ou tá ruim? O que é bom e o que é ruim? Né? Como que eu defino esses detalhes de qualidade? Em algumas situações isso pode ser muito subjetivo. Você tem ferramentas para poder avaliar isso de maneira mais precisa. Gestão de recursos humanos. Dentro de um projeto com 10 pessoas, as pessoas ficam doentes, as pessoas são recolocadas em postos de trabalho, as pessoas se dão melhor ou pior, vão ter conflitos pessoais. Então, gerenciar recursos humanos para um gestor de projeto é importante. Gerenciamento das comunicações. Para mim, de longe, é uma das coisas mais importantes dentro de um projeto. Gerenciar a comunicação. As pessoas não se comunicam direito, isso é fato, em diversas áreas. Então, dentro de um projeto, definir claramente como é que vai ser a comunicação do projeto, como é que ela vai interagir, como é que as pessoas ou os stakeholders vão interagir uns com os outros, né? Como é que eles vão aceitar, como é que eles vão negar, como é que eles vão entregar, como é que eles vão receber todas as partes do projeto. Isso tem que estar muito claro, a gente tem que ter, isso faz parte das competências de um gerente de projeto. Gestão do risco, técnicas para gerenciar risco e gestão das aquisições do projeto. Alguns projetos precisam, tem uma parte no projeto que ou em partes do projeto, você precisa adquirir algumas coisas. Que seja material, que seja insumo, que seja ferramentas, softwares, enfim, qualquer elemento que você queira para o seu projeto. Eu preciso fazer... O meu projeto é construir uma casa. Em algum momento eu tenho que comprar cimento, por exemplo. Então eu tenho, faz parte da aquisição do projeto, dessa fase de aquisição de projetos. Ok? Bom, ciclo de vida de um projeto, né? Vamos estudar de maneira bem grosseira, né, o ciclo de vida principal do projeto. Você tem aqui esforço e tempo. Bacana. E aqui como é que evolui dentro de cada fase. Essas 4 fases são fases clássicas do projeto, né? Identificar uma necessidade, desenvolver e propor uma solução para aquela necessidade, executar o projeto e concluir o projeto. Olha só como é que o esforço vai variar de acordo com essas fases, né? Quando você identifica uma necessidade, você vai ter que executar um certo esforço não muito alto, né? Mas é preciso se esforçar para identificar a necessidade. Ela não vai surgir milagrosamente como um indicador muito claro para você, né? Uma vez definido uma vez identificada a necessidade, a gente passa para desenvolver e propor uma solução para isso, né? O propor a solução também gera um certo grau de esforço, e é importante verificar nesse sentido que às vezes a gente acha que a gente tem a solução pronta lá na identificação da necessidade, e não é. Você tem que caminhar para propor uma solução melhor para aquela situação. Beleza. O grande volume de esforço dentro do projeto é na execução do projeto, né? Principalmente no início da execução, o esforço é sempre progressivo. Por quê? Porque nessa hora as coisas ainda não estão azeitadas, né? Você precisa ir ajustando, ir remodelando, ir se adaptando o tempo todo. Isso gera um esforço muito grande. Do meio para frente da execução do projeto, aí sim você passa a controlar o projeto, né? O controle
a gente vai estudar isso mais para frente, são técnicas e fases que você vai monitorando e ajustando, de maneira mais pontual. E o projeto começa a fluir. Em algum momento próximo da entrega, as coisas já vão sendo finalizadas, o esforço diminui. E repara o seguinte, quando você conclui o projeto, ainda há um esforço razoável para ser trabalhado. Concluir o projeto não é só dizer que acabou. Tem uma fase que é a entrega. Esse ciclo, dependendo da metodologia que você usa, ele pode se repetir muitas vezes, né? Eu gosto das metodologias que repetem isso em ciclos bem menores. Então eu identifico, desenvolvo uma solução, executo uma parte do projeto, entrego e volto, enfim. Então esse desenho ele pode se repetir muitas vezes durante a execução do projeto. Ok? Beleza. Bom, como é que chegamos nesse negócio de PMBOK? Basicamente foi assim, foi uma sequência de evoluções de projetos grandes que aconteceram e de boas práticas que foram sendo anotadas, né, ou compiladas, e a partir daí chegamos nesse modelo, vamos dizer assim, praticado e maduro, que é o PMBOK, né, que é toda a experiência do PMI contida no PMBOK. Ok? Começou lá no projeto Manhattan, né, da bomba atômica, em 42 até 45. Depois vocês podem consultar no guia de vocês lá a historinha, mas basicamente era um projeto que envolvia muitas pessoas e precisavam de entregas muito pontuais, então começaram a criar um certo mecanismo disso, né? Como é que deveria ser isso? Dentro do projeto Manhattan tinha muitos outros projetos menores, enfim, e a partir daí começaram a compilar boas práticas disso. Teve o projeto Polaris, né, que foi da Guerra Fria, que basicamente criou o centro de gerência, né, que é o PERT, que é uma técnica de avaliar risco e projeto, e criou também um centro de gerência, que é o PMO, que é o Escritório de Gestão de Projetos. Quando vocês forem trabalhar com projetos, e se vocês trabalharem com projetos mesmo efetivamente no cargo de vocês, você vai trabalhar dentro do escritório de projetos, se o seu espaço tiver escritório de projetos. E esse escritório chama PMO, que é Project Manager Officer, que é o escritório de gestão de projetos. Ok? A gente ouve falar muito em algumas empresas já mais corporativas, né? Essas siglas acontecem muito repetidamente e às vezes a gente se confunde com elas um pouco, né? Mas o PMO geralmente é físico, né? Tem um espaço, né? E quase sempre um gerente de projetos responsável por ele, se for menor. Se for grande, aí é mais fluido. Ok? Depois, na sequência, apareceu em 60, né, o projeto Homem à Lua. Também foi um dos maiores projetos já realizados naquela época, né? Até hoje, né, foi um dos grandes projetos gerenciados, né, e muito bem gerenciados naquela época, daquela época até hoje. E a partir daí geraram muitas definições de boas práticas para isso. O projeto ARPANET, para quem é de TI, estudou isso já, né? Para quem não é, o ARPANET, durante a Guerra Fria, precisava se fazer uma rede de computadores que funcionasse mesmo quando bombardeada, né? A Guerra Fria não, durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade, aqui em 69, né? Aí o DARPA, né, que é o e agora? O Departamento de Defesa americano, que chama DARPA, desenvolveu um projeto para poder criar uma rede de computadores que funcionasse mesmo quando um pedaço dela não funcionasse, não tivesse acessível, né, que ela não fosse dependente uns dos outros.
Eles precisavam de computadores e precisavam fazer isso. Aí fizeram o ARPANET, que na sequência, quando começou a acabar a guerra, acharam muito bacana aquele projeto e não tinha muita utilidade só para o Departamento de Defesa e acabaram migrando para o www, que é o que virou a internet hoje, né? Então a internet hoje foi feita lá atrás com baseado num projeto quer dizer, o que é a internet hoje foi criado antes, forneceu para a gente uma grande parte dos conceitos de gestão de projetos no PMI, por exemplo. Ok? Bom, em 91 quem fez o www foi o Lab CERN, lá na Suíça, que é o mesmo que tem o LHC, aquele acelerador de partículas, tal, aquele laboratório lá é bacana pra caramba de acompanhar ele. Beleza? Bom, de tempos em tempos o PMI gera um relatório, a gente chama de Pulse of the Profession PMI, que é basicamente um panorama geral sobre a evolução do PMI. Tem o de 2017, nesse link que está aí, que vocês podem acessar depois. Até o momento da gravação desse vídeo não tinha o de 2018, então é o de 2017 que está disponível. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, se você pegar quais são a porcentagem das empresas pesquisadas, se usam ou não projetos dentro da execução das suas atividades. 12% nunca usaram, 17% usa raramente, 31% usa algumas vezes, né? Então, se você pensar que você tem 60% quase, raramente usa ou nunca usa projetos dentro da execução das suas atividades. Isso é grave. E 40%, né, 29% usa quase sempre, né, e 11% sempre. Então, só 11% das empresas usam gestão de projetos ou gerenciamento de projetos de maneira intensa, né, apenas 11% usam nas suas atividades, né. Alguns fatores de falha nesse outro gráfico, alguns fatores de falha em relação à execução do projeto, né. Vamos pensar assim, ó, a falta de medida, né, a falta de definição das entregas e a falha de comunicação representa quase 80% dos problemas, né? 37 mais 19 aqui, ó, 60%, desculpa. Então, assim, as falhas de comunicação são sempre problemáticas, né? E basicamente aqui as entregas de milestone, né, e Poor Communication são parceiras, elas quase que elas acontecem ao mesmo tempo, as duas. Então é um problema. Ok? Bom, lá no relatório tem algumas informações interessantes que vocês podem consumir elas lá. Aqui vai ficar meio chato explicar aqui, mas basicamente essa evolução aqui é interessante, que é a porcentagem das organizações que tem um PMO. Olha só como é que vem evoluindo claramente, né? Desde 2007 até 2017, saiu de 60% das empresas tinham o PMO, que é o escritório de gestão de projetos. Agora um pouco mais de 70% tem o escritório de projetos. Nem sempre o escritório de projetos é físico, ele pode ser, por exemplo, uma pessoa, né? Somente uma pessoa é o gerente de projeto e ele veste, né, os afazeres de um PMO, de um escritório de projetos, de maneira mais abrangente. Beleza? Então tá, pessoal, próxima aula, ferramentas e conceitos afins de gestão de projetos. O que tem a mais nesse cenário. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau para vocês.